Colegas, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês hoje, no vídeo de hoje, 2 materiais que você aí do outro lado da telinha, que é professor, professora, que trabalha com criança em processo de alfabetização, pode e, dependendo da situação, deve usar. Colega, eu sou a Tâmara Uchoa, eu sou professora, idealizadora do CLEI, que é um centro de leitura e escrita infantil, também idealizadora aqui do Acelera Prof, e eu quero compartilhar com você materiais, dicas, falar sobre cursos, tudo assim de legal e necessário que um professor ou uma professora precisa muitas vezes ter para poder resolver ali aquela sua demanda mais urgente. Para hoje, nesse nosso vídeo aqui de agora, que nós vamos já conversar, eu quero compartilhar 2 materiais, 2 que nós utilizamos aqui no CLEI. Hoje o local que eu utilizo é no CLEI, no Centro de Leitura e Escrita, mas que você aí do outro lado da telinha, na condição de professora da sala de aula, professora de reforço, aquela professora lá particular, não sei bem como é que se chama aí no local que você mora, onde você mora, mas 2 materiais que vocês podem estar comprando pela internet e que vai ajudar você a mostrar de verdade verdadeira como que a sua criança que está naquelas séries de alfabetização, ou seja, primeiro ano ou segundo ano do ensino fundamental, quais são as habilidades que ela já consolidou, que envolve a leitura e a compreensão leitora, tá? E quais, de repente, quais habilidades ela ainda não consolidou. Então, assim, são testes com validação científica, claro. As autoras, inclusive, desses 2 testes é a Simone Capellini. Não sei se você do outro lado conhece, mas pesquise sobre esse nome, Simone Capellini. Vai atrás do material dessa mulher na internet, compre aí os materiais da Simone Capellini, porque, assim, todos são fenomenais e ela produz muita coisa boa para professores, tá bom? E aí, por hoje, eu vou mostrar para vocês 2 materiais, como que eu estou utilizando, e vocês vão perceber na prática que cabe sim você aí, ou na casa da criança que você dá aula de reforço, ou no reforço que você trabalha, ou na escola que você trabalha, cabe sim você usar esses 2 materiais. O primeiro, colega, é esse aqui que eu vou falar e tem uma ordem, tá? Vocês já viram nos 2 vídeos anteriores que tudo que eu compartilho com vocês, eu com a minha prática, com a experiência, com as tentativas, eu passo a ter uma linha de raciocínio, tipo assim, né? Pelo menos é uma sugestão. Começa usando esse material, depois tu vai para esse outro material, depois tu vai para esse terceiro, e eu tento explicar para vocês essa minha linha de raciocínio que eu construo, né? E que eu vou construindo a partir da prática. Então, assim, eu não tenho nenhuma teoria, nenhum guia que diga para mim assim, começa por esse material, aí depois você vai para esse, mas eu estou compartilhando isso com vocês. Aí vocês avaliam aí se faz sentido ou não. O primeiro é esse aqui, esse material aqui da capa verde. Então, primeiro eu vou falar desse material. Esse material aqui é o PF-Flu, Programa de Estimulação com a Fluência da Leitura Oral para Escolares do primeiro e segundo ano do ensino fundamental 1. Então, assim, aqui, colega, eu já quero chamar a sua atenção até para o uso do termo escolares, né? Fica assim chique, fica assim interessante, necessário, um termo técnico para nossa prática. Depois eu vou fazer algumas reflexões com vocês aqui em nosso canal do YouTube sobre a forma como eu vejo e reflito quanto ao uso desses termos técnicos da nossa área da educação. E que muitos profissionais da área da educação, como nós professores que fazemos parte desse grupo, muitas vezes não nos apropriamos e, consequentemente, não utilizamos termos técnicos da nossa área. Então, são escolares, né? São escolares do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Esse material aqui, esse programa aqui, Programa de Estimulação com a Fluência da Leitura Oral. Gente, eu estou assim encantada com esse material. Para nós professores, colega. Por quê? Porque ele é organizado como? Esse material aqui, que eu tenho certeza que você vai comprar. Ele é organizado em testes de rastreio, esse material. Então, tem 3 rastreios dentro aqui desse caderno, e entre os rastreios, cada rastreio, tem as seções
com as tarefas que você vai estimular a criança naquela demanda. Então, assim, para hoje, agora, de forma mais urgente, sinceramente, você aí na condição de professora, de reforço, enfim, você vai se preocupar mais em aplicar o primeiro rastreio, claro. E aí o primeiro rastreio está dizendo aqui, olha, você vai avaliar como é que está essa criança em relação ao reconhecimento do alfabeto, se essa criança estiver cursando o primeiro ano ou o segundo ano do ensino fundamental, tá? Antes de começar aqui essa página aqui do rastreio, tem toda uma fundamentação teórica, gente. Então você precisa realmente comprar o material, você vai estudar, vai ler todo o referencial teórico, você vai entender que esses materiais que eu estou compartilhando aqui para vocês são materiais planejados para professores também e que muitos professores não têm conhecimento, não sabem que esses materiais existem e que podem utilizar, porque ainda fica muito aquela cultura, aquela crença, enfim, de que muitos desses materiais, quando se escuta falar em testes, em rastreios, em intervenções, algumas pessoas acreditam que só psicopedagogos podem recorrer e utilizar esses materiais, tá? Mas tem toda a fundamentação teórica, tem explicando tudo, quais são os referenciais das autoras, de onde que elas tiraram esses textos, de onde elas escolheram essas palavras, por que essas palavras, tá bom? Tem todo um raciocínio. O fato é que aqui no CLEI nós estamos usando esses materiais, tá? Para uma outra proposta. Então, tem aqui, primeira aplicação, você vai pedir para a criança ler todas as letras do alfabeto que estão aqui. E aqui está explicando, gente, a instrução, ó, reconhecimento do alfabeto. Nesta atividade, temos as letras do alfabeto misturadas. Você vai prestar bastante atenção e nomear as letras do alfabeto. Pronto, aí você aí na condição de professora, professor, vai começar a avaliar como que essa criança está realizando essa tarefa. Depois, você vai para a síntese fonêmica. E tem a instrução aqui, olha, eu vou te falar os sons que irão formar uma nova palavra. Você vai prestar bastante atenção e assinalar a imagem correspondente à palavra formada, tá? Então, aqui você vai avaliar o que na sua criança que esteja cursando o primeiro ano ou o segundo ano, né? Essa percepção fonêmica. Então, como é que essa criança está? Ela identifica esses sons? Ela reconhece esses sons? Ela associa esse som à palavra? Ela associa a palavra à imagem? Enfim, tá? Então, tem toda a explicação dentro aqui desse caderno sobre como conduzir com esse teste aqui, com esse rastreio. Por último, mas não menos importante, a terceira tarefa de rastreio que você vai aplicar com a criança naquele mesmo encontro, naquela mesma oportunidade, vai ser a leitura de palavras isoladas. Então você vai pedir para a criança, leia, né? Você vai ler essa lista de palavras do melhor jeito que conseguir, o mais rápido, sem usar apoio digital. Aí você vai orientar a criança que leia. O menino vai ler amigo, irmão, leão, pé, árvore, lado, cidade, enfim. Então, essas três tarefas que eu acabei de compartilhar com vocês, o alfabeto, a síntese fonêmica, a leitura de palavras isoladas, são três tarefas que fazem parte do primeiro rastreio que você vai fazer com uma criança que esteja aí nesse processo de alfabetização, primeiro ano ou segundo ano. Nesse momento, deixa eu compartilhar para vocês na prática como é que eu faço. Você não vai colocar o menino para riscar esse caderno, né, colega? Não vai, porque a mina de ouro tá aqui. Aí você não vai colocar o menino para riscar isso aqui. Então, se você não tem ainda uma impressora, eu acredito que essa aquisição você vai precisar fazer, tá? Esse investimento, comprar uma impressora. Porque aqui no CLEI, quando precisa, para usar somente aqui dentro, claro, né? Não é para reproduzir, para vender, mas eu tiro cópias para que eu possa, inclusive, riscar, fazer anotações e tudo. Quando você vai lá para o final, gente, tem aqui, lá no final, a folha que você deve preencher quanto ao rastreio.
Então você tem que colocar o nome do menino, a idade, a série dele, data de nascimento. E aí você vai colocar aqui, você vai colocar reconhecimento do alfabeto, tá? Você vai colocar a primeira aplicação do reconhecimento do alfabeto aconteceu no dia tal. Quantos acertos o meninozinho teve? Ah, e tem aqui deixa eu antecipar, né? Vocês vão precisar usar um cronômetro. Então, ou que seja do seu relógio, ou que seja do seu celular. Enfim, vai precisar de um cronômetro. Porque, qual é a ideia, colega? É assim, qual é a ideia desse material? Bora ver se vocês conseguem entender. Esse material aqui, ele oferece 3 rastreios. Em cada rastreio, 3 tarefas. Eu mostrei para vocês o primeiro rastreio, as 3 tarefas que fazem parte do primeiro rastreio. Qual é a ideia? Eu tenho um encontro aqui com o menino, pode ser 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, qual é a ideia? Aí você já planeja, então no encontro que eu vou ter com essa criança, eu vou usar esse material aqui, com o objetivo de saber como é que está a leitura dessa criança que eu vou começar a atender. Tá, e você planeja, eu tenho 40, 50 minutos. Aqui no CLEI nós temos 1 hora de tempo com essa criança para realizarmos o nosso trabalho. Em 1 hora, nós aplicamos esses 2 materiais aqui. Em 1 hora, nós conseguimos utilizar esses 2 materiais, tá? Em 1 hora é possível. Tá bom? Mas aí depende da sua realidade, do seu contexto e tudo. A nossa realidade aqui também é de atendimento individualizado, para poder fazer as intervenções, os testes e tudo. Então vocês vão conversando comigo aí sobre a realidade de vocês e eu vou tentando ajudar na medida do possível, junto com você, pensando em sugestões, tá bom? De como podemos aplicar isso aqui da melhor forma. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, você vai usar um primeiro momento, você vai planejar um primeiro momento para aplicar o rastreio. E aí com esse rastreio você vai identificar as dificuldades do seu aluno. Tâmara, mas eu não trabalho em reforço, eu trabalho numa escola de ensino regular. E nessa escola eu sou professora do 1º ano, do 2º ano. Você vai pensar em sugerir projetos para essa escola, para a coordenadora, para a diretora. Você vai começar a sugerir projetos de intervenções para poder contribuir com o desenvolvimento da leitura e da escrita dessas crianças. Pode ser no contraturno e você já sabe, colega, por onde começar, que materiais utilizar. Vai começar testando como, vai começar usando quais materiais. Vocês estão entendendo qual é a linha de raciocínio? Porque dentro da sala de aula normal, ali com 30, 40 meninos, de repente vocês podem até conseguir utilizar esse material. Mas, sinceramente, na prática, de quem já viveu a sala de aula, eu acredito de verdade verdadeira que muita coisa vai se perder ali naquele olhar, porque uma coisa é real, é fato, é você ter um olhar apurado para uma criança, 2, 3 no pequeno grupo. Outra coisa, colega, é você dar conta de 30 meninos, tá? Então, assim, aí você viu as dificuldades. Então, por exemplo, no reconhecimento do alfabeto, você viu que das letras do alfabeto, o meninozinho só conseguiu acertar daquele tanto de letras, o menino só conseguiu acertar 15. E você viu que o meninozinho levou 3 minutos pensando, errando, testando, enfim. Aí você anota aqui o número de acertos, sei lá, 15 acertos do todo e 3 minutos. Aí depois, você viu isso, anotou e tudo, passou a ser um dado. Esse material aqui da capa verde aqui apresenta as tarefas que você vai utilizar nas sessões, que tem o termo sessões. Então, os próximos encontros serão para estimular. Então, deixa eu mostrar para vocês bem aqui. Passou o rastreio, deixa eu abrir aqui para vocês. Começam aqui as sessões. Aí tem aqui o capítulo das sessões. Sessões módulo 1. Quais sessões módulo 1 tem aqui? Sessão 1, leitura de palavras com a complexidade silábica vogal. Então agora, o que é que vai acontecer a partir do segundo momento, colega? Tu não vai rastrear mais nada. Tu não vai mais investigar a dificuldade do menino porque tu já investigou. Agora tu vai intervir, agora tu vai estimular. Então assim,
Leitura de palavras com a complexidade silábica vogal. A instrução, olha, nós vamos ler as palavras que se iniciam por vogais. Vocês devem prestar atenção na minha leitura para depois lermos juntos. Pronto, agora você vai começar a estimular a criança. Então aqui tem seção 1, seção 2, seção 3. E para tudo que vocês fizerem, vocês vão anotar nessas folhas aqui. Tem essas folhas onde tudo fica registrado. Depois que você realiza algumas sessões, que esse caderno aqui orienta tudo, explica tudo, você, na condição de professora, não precisa ser psicopedagoga para estar fazendo isso, você vai repetir o rastreio. E sabe aquela primeira experiência, aquele primeiro contato que o meninozinho só acertou 15 letras lá do alfabeto? O esperado é que agora esse número de acertos aumente, porque você está intervindo, porque você está estimulando. Então, qualquer avanço que você identificar, no primeiro rastreio que foi feito, sei lá, agora ainda em janeiro, o meninozinho acertou 15 letras do alfabeto, acertou 15. Aí você usou ali os próximos 4 encontros para intervir, para estimular, né, essa criança. Aí você vai repetir o rastreio, digamos, um mês depois, um mês e meio depois. Agora esse meninozinho saiu de 15 acertos para 30 acertos. Agora ele já acertou 30 letras do alfabeto. Gente, quer dizer, suas intervenções estão dando certo. O material está contribuindo, o material está sendo assertivo. Tâmara, mas e se o menino não sai do lugar, esse de 15 desceu foi para 10 e o menino que acertava agora está errando? Aí nós vamos ter que conversar mais sobre isso em outros vídeos para refletirmos sobre as intervenções. Os materiais que você está utilizando, será que realmente você se apropria da dificuldade dessa criança? Será que você está usando materiais de rastreio corretos, que estão te dando as respostas que você precisa, tá bom? Mas com certeza é fato que ajustes precisarão ser feitos. Terminou a utilização desse material, tudo isso, gente, eu tô falando de um encontro, uma aula, um atendimento, do jeito que você, uma sessão, do jeito que você usar aí no lugar que você mora, tá? Terminou aqui o uso desse material, terminou, você agora vai para esse aqui. Tâmara, e por que tu acha que eu não deveria começar com esse da capa azul, para depois eu ir para esse da capa verde? Aí agora é que vem a história do pulo do gato, que eu quero compartilhar com vocês, que é o que minha prática me ensina, e eu vou compartilhar com vocês e que não teve ninguém para me ensinar, para refletir isso comigo. Esse daqui, gente, começa avaliando o conhecimento do alfabeto. Depois do conhecimento do alfabeto, vai para essa pegada do som, do fonema. Depois vai para a leitura da palavra e acabou. E é tudo que temos. E termina com o menino lendo a palavra. Esse aqui da capa azul, ele já começa avaliando a leitura da palavra. Depois ele vai, porque esse daqui avalia também a compreensão. Então, compreensão da leitura de palavras e frases. Então, esse material aqui da capa azul, que também é da Simone Capellini, tá? Pesquisem o nome dessa mulher aí no YouTube também, os vídeos dela e tudo que ela produz. Então, esse material aqui da capa azul, ele já começa querendo avaliar como é que está a leitura dessa criança a partir da palavra. Então, esse daqui nem trabalha com alfabeto, nem mexe com alfabeto. Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Então, é por isso que eu começo com esse e eu vou avançando para esse. Esse daqui, gente, como é esse daqui? Esse daqui ele tem a teoria e tem a prática. Então, você tem que primeiro ler, aqui ó, manual teórico. Então, primeiro você vai ler o manual teórico, tá? Da compreensão da leitura de palavras e frases, provas de avaliação para escolares em início de alfabetização, tá bom? Então, você aí, professora, professor, que entender de aplicar esses materiais, inevitavelmente tem que ler o referencial teórico desse povo todinho para entender o que é que eles querem que a gente faça com esse material, por que que eles criaram, qual foi o objetivo. Nós temos que nos apropriar disso. Então, você vai ler o referencial teórico que tem aqui dentro desse material. Aqui fala, nesse caderninho vermelho, dos critérios de correção, os gráficos estão aqui dentro, o que é esperado está aqui dentro desse caderninho vermelho, tá? Então, esse material aqui do caderninho vermelho, ele é feito para nós, professores. Esse aqui azul é o caderno de provas.
Aqui dentro desse azul tem o material que vai ser aplicado para a criança. E de novo, colega, a compra da impressora vai ser uma necessidade real oficial, tá? Porque você não vai colocar o menino para ficar riscando esse abençoado aqui, né? Porque você fez esse investimento e alguns, diga-se de passagem, assim, custam um rim. Não é o caso desses não, mas alguns sim. Então, vamos lá. Você vai começar colocando o meninozinho para ler palavras. Aí esse é assim, que se chama, gente, caderno de provas. Aí você vai dizer para o meninozinho que faz o primeiro ano ou o segundo ano. Você vai dizer para o menino, leia aqui essa palavra e mostre para mim a imagem correspondente à palavra. Ah, Tâmara, mas assim, isso aí é para eu aplicar com o menino que faz o primeiro ano? Para eu avaliar a leitura do menino que faz o primeiro ano? Mas, Tâmara, o meu aluno está naquela série que antecede o primeiro ano e ele já lê isso aí tudo, mulher. Ele já tá, mesmo o menino já está escrevendo texto. Ok. Aplica, colega, esse material, aplica. Porque essas autoras, assim, a contribuição delas com a nossa vida é imensa. Então, assim, eu aqui no Cleio estou aplicando com qual objetivo? Nem que seja para eu confirmar com evidência científica e tudo que aquilo que é esperado para uma criança do primeiro ano, como habilidade esperada na leitura e compreensão leitora, essa criança está ok. Então, assim, eu tenho uma criança que faz o primeiro ano. Eu sei que essa criança lê palavras de boa. A dificuldade dela não é ler palavras. Tudo bem, eu vou aplicar o teste mesmo assim, nem que seja para eu confirmar, para eu ter esses dados. E se eu precisar colocar em relatório, eu vou até fazer um relatório e vou me respaldar nisso. Esse daqui tem uma progressão. Você começa pedindo para a criança para ela ler a palavra, aí ela vai te mostrar a imagem. Escute bem como é que esse abençoado vai ler todas as sílabas dessas palavras. Depois que ele terminar essa sequência das palavras, o menino agora vai para o segundo teste, que é ler uma frase. E agora ele vai ler a frase, a criança vai ler a frase sozinha, sem sua intervenção, e vai dizer para você se essa frase faz sentido ou não. Gente, esse daqui que lê a frase, a criança lê a frase sozinha e diz para você, faz sentido, tia ou prof, não sei onde é que você mora aí, né? Não faz sentido. Esse daqui, para mim, ele é o mais desafiador. Esse daqui, para mim, ele é o mais desafiador. Por quê? Vocês vão já entender por quê. Porque não tem apoio visual. Não tem apoio de imagens. O que foi que aconteceu agora recentemente, eu aplicando esse teste com uma criança, que nesse ano de 2026, ela vai começar a cursar o segundo ano do ensino fundamental, né? Apliquei, inclusive, ontem esse teste aqui com essa menina que vai começar o segundo ano. Na hora da leitura, ela leu assim, ó. Aqui tá escrito assim: a mãe acena para a filha da janela. Aqui tá escrito assim, tá digitado assim. A mãe acena para a filha da janela. Aí você pergunta para a criança lê e você pergunta: essa frase faz sentido para você? Faz sentido? A criança vai dizer se sim ou não. O que foi que aconteceu no último atendimento que eu fiz, aplicando esse teste com uma criança que vai começar agora, 2026, fazendo o segundo ano. A meninazinha, na leitura de palavras, ó, ok. Ela não teve dificuldade nenhuma na aplicação dos rastreios desse daqui. 0. Aí eu digo, tudo bem. Então, quer dizer, alfabeto ela sabe nomear as letras do alfabeto, ela sabe ler palavras, tá tudo ok. Quando chegou aqui na leitura da frase, que não tem imagem, ela leu a menina acesa, tá escrito acena. Ela leu a menina acesa para a filha da janela. A mãe acesa para a filha da janela. Aí eu perguntei, faz sentido essa frase? Ela disse, não faz sentido. E realmente, a mãe acesa para a filha da janela, né? Não faz sentido. A compreensão dela estaria correta, está correta. A mãe acesa para a filha da janela. Eu perguntei, faz sentido essa frase? Ela disse, não. Mas acontece que aqui não está escrito isso. Aqui está escrito, a mãe acena. Então, quer dizer, a leitura dela de uma palavra
que não leu da forma como está escrita, comprometeu o sentido da frase toda e, consequentemente, ela errou. Então, assim, colega, e esse olhar, treinar esse olhar que vocês vão começar a ter. Então, aí já liga um sinalzinho de alerta. Quer dizer, essa criança lendo um texto maior, tendo mais demanda de leitura, eu quero acreditar, levantando minhas hipóteses, que vai ter mais chances dela se equivocar ali na leitura de algumas palavras e, consequentemente, a compreensão desse texto vai ficar comprometida. E ela já consegue me mostrar isso na leitura de pequenas frases. Pois erros, entre aspas, dessa forma, ela cometeu em várias frases assim, porque também não tinha um apoio visual. Aí eu vou mostrar para vocês, para finalizar aqui, o que foi que aconteceu quando chegou nesse momento. Que momento é esse? É o momento onde ela lê 3 opções de frases e ela tem que dizer qual frase se adequa, né, à imagem. Então ela lê: o menino está cuidando das árvores, o menino está cuidando das flores, o menino está machucando as flores. Aí você na condição ali de professor pergunta, né? Essa imagem aqui, ela combina mais com qual frase, tá? Aí, gente, ela não teve dificuldade nenhuma. Ela leu as 3 frases, ela se equivocou na leitura de algumas palavras de novo, mas ela ficou mais em alerta e ela recorreu ao apoio visual, às imagens, e dessa forma, desenvolvendo as estratégias dela, aplicando as estratégias que ela já descobriu na vida, ela conseguiu não errar a resposta. E quando eu fui dar o feedback desse momento aqui, desses testes, para a pessoa responsável por ela, a pessoa que também é da área da educação, por coincidência, sim, é da área da educação, imediatamente ela entendeu o que eu quis comunicar. Por também já ser uma pessoa da área da educação, eu acredito que o olhar já seja treinado e ela entendeu que sem a imagem de fato fica mais desafiador, com a imagem para ela fica menos desafiador, porque essa criança ali entre seus 7 anos, né, 6, 7 anos, ela já aprendeu a desenvolver algumas estratégias. Então, assim, quando chega aqui no final, colega, deixa eu abrir aqui para vocês, quando chega aqui no final desse material, de novo, você, na condição de professor, professora, vai se deparar com essa folha aqui de respostas. E você vai preencher o número de acertos, o número de erros, quantas que acertou, quantas que errou. E você repete esse teste de novo depois de 2 meses. Você determina e avalia, essa criança está melhorando, essa criança está desenvolvendo habilidades que antes não tinha, né? Que tipo de trabalho eu vou ter que fazer com essa criança a partir desse cenário aqui, desse retrato. Inclusive, eu estive refletindo com uma das professoras do CLEI, depois que eu apliquei o teste dessa criança, e ela até disse assim para mim, a reflexão dela, ela disse: então, Tâmara, podemos concluir que o nosso trabalho aqui no CLEI com essa criança vai ser estimular mais ela com a leitura de frases e pequenos textos que não tenha imagens, já que nós podemos concluir com esse material que se tem a imagem, ela se dá bem, que se tem a imagem, ela consegue desenrolar. Então ela realmente estava tentando compreender a ideia, ela estava também tentando entender a finalidade desses materiais, tá? Tentando se apropriar de todo o processo. Tá, então eu compro esses materiais, eu começo a usar esses materiais com crianças que estejam matriculadas ou no primeiro ano, no segundo ano, e para fazer o quê com esses dados? Isso aqui na prática vai servir para mim para quê? Isso aqui na prática, Tâmara, vai ser um diferencial para mim quê, né? Então são reflexões que eu acredito que todo professor, toda professora, de fato, eu vou fazer o quê com isso aqui depois? Aí eu apliquei os testes e vai servir para quê? Então, assim, eu só consigo pensar, colegas, que de verdade você, uma vez na condição de professor, professora, que recorre a esses materiais, primeiro, você vai sair da história do eu acho, eu acho que esse menino não está no nível esperado, eu acho que já era para esse menino estar lendo frases, lendo textos maiores. Será, colega? O que é que os documentos falam sobre isso? E uma outra perspectiva que eu quero plantar assim no coraçãozinho de vocês é a possibilidade real
de você aí na condição de apenas professora do reforço ou apenas professora da escola que você trabalha, você descobrir que existe esse mundo e começar a levar para dentro da sua escola a utilização desses materiais, gente. E de verdade começar a criar uma cultura de professores daquela escola, daquele local, onde se trabalha mesmo com evidência científica, de forma segura, aplicando testes, e você se sentindo mais seguro, mais segura, para fazer uma reunião de pais, para trazer uma contribuição para a coordenação do local que você trabalha. E as pessoas começarem a ver que você é esse tipo de profissional que faz esse investimento. Porque tudo é investimento, do teste à compra da impressora, tudo é investimento, tá? E o retorno vai chegar, colega. As pessoas vão começar a olhar para você de uma forma diferente. Para os nossos próximos vídeos, que se você assistiu até o final, então eu acredito que você gostou. Então, para os próximos vídeos, eu já sei quais materiais também eu vou querer mostrar para vocês, explicar como é que eu também utilizo. Para os próximos vídeos, que vocês vão ficar aí, né? Se não se inscreveu ainda, assistiu o vídeo todo e não se inscreveu ainda em nosso canal, você vai se inscrever. Eu vou falar aqui desse material, que também aqui dentro dele tem testes. Aqui dentro desse caderno, gente, tem os testes que podem servir como teste de rastreio e tem todas as tarefas de intervenção aqui dentro desse caderno, e vou falar dessa escala bem aqui de percepção de fluência leitora, que existe gratuito, um documento que existe em PDF e que eu também posso estar disponibilizando para vocês avaliarem a questão da fluência da leitura dos alunos de vocês, gente. Então, assim, esses dois aqui, eles vão ficar para um outro momento e vocês vão me cobrar. Por quê? Porque aqui eu já estou falando de criança que lê. Eu não estou mais falando de menino que está em processo de aquisição da leitura, não. Aqui eu já estou falando de menino de 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano. E aí, por isso, vai ficar para um outro vídeo, para uma outra situação, porque pode ser que nós tenhamos aí professores que se interessem mais, inclusive, por esses materiais aqui. Aí vocês vão me cobrar, vão se inscrever e vão compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, tá bom? E é isso, e muito obrigada por terem ficado até o final.